Capítulo 1. A amostra com tendenciosidade embutida. Em média, um ex-aluno de Yale da turma de 1924 ganha $25.111 por ano, observou certa vez a revista Time, comentando algo publicado no Sun de Nova York. Bem, parabéns para ele, mas espere um pouco. O que esse número impressionante significa? Seria, ao que parece, uma prova de que, caso mande seu filho para Yale, você e seu cônjuge não precisarão trabalhar na velhice? Duas coisas nesse número se destacam ao primeiro olhar suspeito. É um dado surpreendentemente preciso e é implausivelmente positivo. Há uma chance pequena de que a renda média de qualquer grupo amplamente distribuído seja conhecida com tamanha exatidão. É improvável, inclusive, que você mesmo saiba de forma tão precisa sua própria renda no ano passado, a não ser que provenha toda de um salário. E, em geral, rendas de $25.000 não derivam apenas de um salário. Normalmente, as pessoas dessa faixa têm investimentos bem diversificados. Além disso, essa média adorável é, sem dúvida, calculada a partir das quantias que os egressos de Yale disseram ganhar. Embora houvesse um sistema de honra em New Haven em 1924, não podemos assegurar que ele funcione tão bem após um quarto de século, a ponto de todos esses relatos serem honestos. Algumas pessoas, quando questionadas sobre sua renda, acabam exagerando por vaidade ou otimismo. Outras minimizam, sobretudo nas declarações de imposto de renda, lamentavelmente. E depois de fazerem isso, podem hesitar e se contradizer em algum outro registro. Quem sabe o que os fiscais da Receita poderão ver? É possível que essas duas tendências, aumentar e diminuir o valor recebido, se anulem, mas isso é bastante improvável. Uma tendência pode ser bem mais forte do que a outra e não temos como saber qual se sobrepõe. Começamos então a explicar um número que, segundo o bom senso, dificilmente representa a verdade. Agora vamos identificar a provável fonte do erro maior, uma fonte que pode apresentar $25.111 como a renda média de alguns homens, cuja média real pode muito bem estar mais próximo da metade. Essa fonte é o procedimento de amostragem, o coração da maioria das estatísticas que encontramos sobre todo tipo de assunto. Sua base é simples, embora os refinamentos na prática levem aos mais diversos desvios, alguns não muito respeitáveis. Se você tem um barril de feijões, alguns pretos e outros brancos, são uma maneira de descobrir exatamente quantos grãos de cada cor você tem. Contá-los. Porém, você pode descobrir de um modo muito mais fácil a quantidade aproximada de feijões pretos, pegando um punhado de grãos, contando apenas os pretos que houver e calculando que a proporção será a mesma no barril todo. Se sua amostra for grande o bastante e escolhida de forma apropriada, representará bem o barril todo para a maioria dos propósitos. Se não for, poderá ser muito menos precisa do que qualquer estimativa inteligente, sem nada que a torne confiável além do ar falso de precisão científica. A triste verdade é que as conclusões a partir dessas amostras, sejam elas tendenciosas, reduzidas demais, ou as duas coisas, estão por trás de grande parte daquilo que lemos ou achamos que sabemos. O relato sobre os ex-alunos de Yale provém de uma amostra. Podemos ter certeza disso, pois a razão nos diz que ninguém conseguiria entrar em contato com todos os membros vivos da turma de 1924. Sem dúvida, o endereço de muitos deles se perdeu 25 anos depois. Além disso, muitos dos que têm endereços conhecidos não responderiam a um questionário, principalmente com perguntas tão pessoais. Em relação a alguns tipos de questionário enviados por correio,
uma taxa de retorno de 5 a 10% é considerada bem alta. Esse pode ter tido resultado melhor, mas certamente nada nem perto de 100%. Então descobrimos que o valor da renda se baseia em uma amostra composta por todos os membros da turma que responderam ao questionário e cujos endereços são conhecidos. Trata-se de uma amostra representativa? Ou seja, será que é possível considerar que esse grupo tem uma renda igual à do grupo não representado, aqueles que não foram encontrados ou que não responderam? Quem são as ovelhas perdidas dos registros de Yale que constam como endereço desconhecido? Seriam aquelas com renda elevada, os homens de Wall Street, os diretores de corporações, os executivos de indústrias e serviços públicos? Não. Não seria difícil obter o endereço dos ricos. Muitos dos membros mais prósperos da turma podem ser encontrados no Who's Who in America e em outros livros de referência, mesmo que tenham deixado de manter contato com a associação de ex-alunos. Uma boa suposição é de que os nomes perdidos sejam de homens que 25 anos após se formarem em Yale não cumpriram nenhuma promessa de futuro brilhante. São os funcionários de escritório, mecânicos, mendigos, alcoólatras desempregados, escritores e artistas que mal conseguem pagar as contas. Pessoas que precisariam de 6 anos ou mais para chegar à renda de 25.111 dólares. Esses homens não participam com muita frequência de reencontros da turma, até porque não têm condições de pagar pela viagem. Quem são aqueles que jogaram o questionário na lixeira mais próxima? Não há como saber ao certo, mas uma suposição pelo menos razoável é de que muitos não estão ganhando dinheiro suficiente para que possam se gabar. Eles são um pouco como o sujeito que encontrou um bilhete grampeado junto a seu primeiro contra-cheque, aconselhando que mantivesse em segredo o valor de seu salário e não o transformasse em objeto de troca de confidências no escritório. Não se preocupe, disse ele ao chefe, tenho tanta vergonha disso quanto você. Fica claro que a amostra omitiu os dois grupos com maior probabilidade de reduzir a média. O valor de 25.111 dólares está começando a se explicar. Se esse número é verdadeiro para alguma coisa, é apenas para os membros daquele grupo especial da turma de 1924, cujos endereços são conhecidos e que se dispõem a declarar quanto ganham. E mesmo isso requer a suposição de que os cavalheiros estão dizendo a verdade. Uma suposição como essa não deve ser feita de maneira leviana. A experiência como um tipo de estudo de amostragem, a pesquisa de mercado, sugere que, na maior parte das vezes, ela nem sequer pode ser feita. Em certa ocasião, foi realizada uma pesquisa de porta em porta com o objetivo de analisar os hábitos de leitura de revistas, e a pergunta principal era: quais são as revistas que você lê em casa? Quando os resultados foram tabelados e avaliados, parecia que muita gente adorava a Harper's, revista de cultura geral, e nem tantos liam a True Story, revista de histórias pessoais. Porém, na época, os números das editoras mostravam muito claramente que a True Story tinha uma tiragem de milhões de exemplares, enquanto a da Harper's eram de centenas de milhares. Talvez tenhamos perguntado às pessoas erradas, refletiram os criadores da pesquisa. Mas não. As perguntas haviam sido feitas em todo tipo de bairro pelo país inteiro. A única conclusão razoável, então, era de que muitos respondentes não tinham dito a verdade. Tudo que a pesquisa revelara era um alto índice de esnobismo. No fim, verificou-se que, se alguém quisesse saber o que certas pessoas liam, de nada adiantava perguntar a elas. Seria possível descobrir muito mais indo à casa delas com a proposta de comprar revistas velhas e perguntar quais elas tinham. Depois, era só contar as Yale Reviews e as Love Romances. É claro que nem esse artifício dúbio diria o que as pessoas liam, apenas apontaria as publicações a que foram expostas. De forma semelhante, da próxima vez que você ler em algum lugar
que o americano médio, você ouve muito sobre ele hoje em dia, e a maior parte do que escuta é ligeiramente improvável, escova os dentes 1,2 vezes por dia, um número que acabei de inventar, mas que é tão bom quanto qualquer outro, faça a si mesmo uma pergunta: como é que alguém pode ter descoberto uma coisa dessas? Será que uma mulher que esteve em contato com inúmeras propagandas dizendo que quem não escova os dentes é um transgressor social, confessaria a um estranho que não escova os dentes regularmente? A estatística pode fazer sentido para alguém que queira saber apenas o que as pessoas dizem sobre a escovação de dentes, mas não revela muito sobre a frequência com que as cerdas são esfregadas no incisivo. Dizem que um rio não pode subir para além de sua nascente. Bem, isso talvez seja possível se houver uma estação de bombeamento escondida em algum lugar. É igualmente verdade que o resultado de um estudo de amostragem não se refere a nada além da amostra na qual se baseia. Quando os dados são filtrados ao longo de camadas de manipulação estatística e reduzidos a uma média decimal, o resultado começa a ganhar uma aura de convicção que poderia ser desfeita se houvesse um olhar mais aproximado na amostragem. A descoberta precoce do câncer salva vidas? É provável, mas com base nos números comumente utilizados para provar essa informação, o melhor que se pode dizer é que eles não provam nada. Tais números, encontrados no registro de tumores do estado de Connecticut, partem de 1935 e parecem mostrar um aumento substancial no índice de sobrevivência em 5 anos, daquele ano até 1941. Na verdade, os registros começaram a ser feitos em 1941 e tudo o que é anterior foi obtido rastreando o passado. Muitos pacientes haviam saído de Connecticut e não é possível saber se estavam vivos ou mortos. De acordo com Leonard Angel, repórter especializado em medicina, a tendenciosidade embutida que se cria com isso é suficiente para explicar quase todo o suposto aumento no índice de sobrevivência. Para ter mais valor, um relatório baseado em amostragem deve utilizar um grupo representativo, ou seja, aquele do qual todas as fontes de tendenciosidade foram removidas. É aí que nosso número de Yale mostra não ter credibilidade. É aí também que muitas coisas que você lê em jornais e em revistas revelam sua inerente falta de sentido. Um psiquiatra relatou certa vez que praticamente todo mundo é neurótico, afora o fato de que tal uso esvazia qualquer sentido da palavra neurótico. Dê uma olhada em sua amostra. Quem o psiquiatra vem observando? Ele chegou a essa edificante conclusão estudando seus pacientes que são muito longe de serem uma amostra da população. Se fosse um homem sadio, nosso psiquiatra jamais o conheceria. Analise mais a fundo as coisas que lê e poderá evitar aprender um monte de coisas que não são verdadeiras. Vale a pena ter em mente também que a confiabilidade de uma amostra pode ser destruída facilmente por fontes de tendenciosidade invisíveis e visíveis. Ou seja, mesmo que você não consiga achar uma fonte de tendenciosidade demonstrável, permita-se algum grau de ceticismo em relação aos resultados enquanto houver uma chance real de tendenciosidade. Sempre há. As eleições presidenciais de 1948 e 1952 nos Estados Unidos foram suficientes para provar isso, se havia alguma dúvida. Para ainda mais evidências, volte ao ano de 1936 até o famoso fiasco de Literary Digest. 10 milhões de assinantes da Digest asseguraram aos editores da condenada publicação que Alf Landon obteria 370 votos dos colégios estaduais e Franklin Roosevelt receberia 161, e todos vieram da lista que previra com precisão o resultado da eleição anterior de 1932.
Como a lista já testada poderia ser tendenciosa? Havia uma tendenciosidade, é claro, conforme teses universitárias e outras investigações verificaram. Pessoas que podiam pagar por telefones e assinaturas de revistas em 1936 não representavam o eleitor comum. Economicamente, elas eram um tipo especial de população, uma amostra tendenciosa, porque estava cheia de republicanos. A amostra elegeu Landon, mas os eleitores pensavam diferente. A amostragem básica é a chamada aleatória. É selecionada por puro acaso em um universo, uma palavra usada pelo estatístico para se referir ao todo do qual a amostra faz parte. A cada 10 nomes em sequência, um é puxado de um arquivo de fichas. 50 papeletas são retiradas de um monte. A cada 20 pessoas encontradas no Market Street, uma é entrevistada. Mas lembre-se de que essa última não é uma amostra da população do mundo ou dos Estados Unidos ou de São Francisco, mas apenas as pessoas que estavam na Market Street naquela hora. A entrevistadora de uma pesquisa de opinião disse que abordou as pessoas em uma estação de trem, porque todo tipo de gente pode ser encontrado numa estação. Foi preciso apontar para ela que mães de crianças pequenas, por exemplo, talvez estivessem mal representadas ali. O desafio da amostragem aleatória é este. Será que cada nome ou coisa que pertence ao grupo inteiro tem uma chance igual de estar na amostra? A amostra puramente aleatória é o único tipo que pode ser examinado com total confiança por meio de teoria estatística, mas há algo inconveniente a seu respeito. É tão difícil e caro obtê-la para finalidades variadas que o alto custo a elimina. Uma substituta mais econômica, quase universalmente usada em campos como pesquisas de opinião e de mercado, é a amostragem aleatória estratificada. Para obtê-la, deve-se dividir seu universo em vários grupos que sigam a proporção de sua prevalência conhecida. É aí que os problemas começam. A informação colhida sobre a proporção pode não estar correta. Você instrui seus entrevistadores a falar com o mesmo número de negros e brancos, com esses e aqueles percentuais de pessoas em cada uma das várias faixas de renda, com um número específico de agricultores e por aí em diante. Enquanto isso, o grupo precisa ser dividido igualmente entre pessoas acima e abaixo de 40 anos de idade. Isso parece bom, mas o que acontece? Na questão de brancos e negros, o entrevistador agirá corretamente na maioria das vezes. Com relação à renda, poderá cometer mais erros. Quanto aos agricultores, como se classifica um homem que cultiva terras em parte do tempo, mas também trabalha na cidade? Até mesmo a questão da idade tem chances de apresentar alguns problemas que podem ser mais facilmente resolvidos escolhendo-se apenas respondentes que com certeza têm bem menos ou bem mais de 40 anos. Nesse caso, a amostra será tendenciosa devido à ausência dos grupos de idade de quase 40 anos e de 40 e poucos anos. Não tem jeito. Além de tudo isso, como você consegue uma amostra aleatória dentro da estratificação? O óbvio é começar com uma lista de todas as pessoas e escolher nomes de maneira randômica. Mas isso é caro demais. Então você vai para as ruas e exclui da sua amostra as pessoas que ficam em casa. Você vai de porta em porta durante o dia e descarta a maioria das pessoas empregadas. Você passa a fazer entrevistas à noite e negligencia aqueles que vão ao cinema e às boates. A operação de uma pesquisa de opinião acaba sendo uma longa batalha contra fontes de tendenciosidade, travada o tempo todo por qualquer organização respeitável. O que o leitor dos resultados deve ter em mente é que essa batalha nunca é vencida. Nenhuma conclusão de que 67% dos americanos são contra isso ou aquilo deve ser lida sem a pergunta persistente: 67% de quais americanos? Isso acontece com o volume feminino do relatório Kinsey, do Dr. Alfred Kinsey. O problema
como em tudo baseado em amostragem, é como lê-lo ou como ler em seu resumo popular. Há pelo menos 3 níveis de amostragem envolvidos. As amostras da população do Dr. Kinsey, primeiro nível, estão longe de serem aleatórias e podem não ser particularmente representativas, mas são enormes em comparação com qualquer coisa feita antes nesse campo. Assim, seus números devem ser aceitos como reveladores e importantes, embora não necessariamente precisos. É provável que seja mais importante lembrar que qualquer questionário é apenas uma amostra, segundo nível, de perguntas possíveis e que a resposta dada pela moça não passa de uma amostra, terceiro nível, de suas atitudes e experiências em cada questão. O tipo de pessoa que forma a equipe de entrevistadores pode mascarar o resultado de maneira interessante. Anos atrás, durante a Segunda Guerra Mundial, o Centro Nacional de Pesquisas de Opinião enviou 2 equipes de entrevistadores para fazer 3 perguntas a 500 negros de uma cidade no sul dos Estados Unidos. Os entrevistadores brancos formavam uma equipe e os negros a outra. Uma pergunta era: os negros seriam mais bem tratados ou mais maltratados se os japoneses conquistassem os Estados Unidos? Os entrevistadores negros relataram que 9% dos respondentes disseram mais bem tratados. Já os entrevistadores brancos revelaram apenas 2%. E enquanto os entrevistadores negros ouviram de apenas 25% que os negros receberiam um tratamento pior, os entrevistadores brancos chegaram a 45%. Quando a palavra japoneses foi substituída por nazistas na pergunta, os resultados foram semelhantes. A terceira pergunta investigou atitudes que podem se basear em sentimentos revelados pelas 2 primeiras. Você acha mais importante se concentrar em derrotar o eixo ou em fazer a democracia funcionar melhor aqui em nosso país? Derrotar o eixo foi a resposta de 39% de acordo com os entrevistadores negros e de 62% de acordo com os brancos. Aqui está uma tendenciosidade introduzida por fatores desconhecidos. Parece provável que o fator mais efetivo tenha sido uma inclinação que deve ser sempre considerada na hora de interpretar resultados de pesquisas de opinião: o desejo de dar uma resposta agradável. Seria alguma surpresa se, ao responder a uma pergunta com conotações de deslealdade em tempos de guerra, um negro do sul dissesse a um branco o que pareceria adequado e não aquilo em que realmente acreditava? Também é possível que os diferentes grupos de entrevistadores tenham escolhido tipos diferentes de pessoas para falar. De qualquer forma, os resultados são obviamente tendenciosos a ponto de não terem valor. Você pode julgar por si mesmo quantas outras conclusões baseadas em pesquisa de opinião são tão parciais quanto, tão sem valor quanto, mas sem nenhuma verificação disponível para desmascará-las. Você tem provas bastante razoáveis se suspeitar que as pesquisas de opinião são tendenciosas em uma direção específica, a direção do erro, da literally digest. Essa parcialidade é em relação à pessoa que tem mais dinheiro, mais educação, mais informação e desembaraço, melhor aparência, comportamento mais convencional e hábitos mais estabelecidos do que a maioria da população que ela é escolhida para representar. É possível ver com facilidade o que produz isso. Digamos que você seja um profissional incumbido de fazer uma entrevista na esquina de certa rua. Você vê 2 homens que parecem se enquadrar na categoria que precisa preencher: cidadãos de mais de 40 anos e urbanos. Um deles usa roupas limpas, elegantes, o outro está sujo e parece mal-humorado. Como há um trabalho a ser feito, você aborda o camarada de melhor aparência e seus colegas em todo o país estão tomando decisões semelhantes.
Alguns dos sentimentos mais fortes contra as pesquisas de opinião são encontrados em círculos liberais ou de esquerda, nos quais é bastante comum acreditar que as pesquisas em geral são manipuladas. Por trás dessa visão está o fato de que, com muita frequência, os resultados deixam de corresponder às opiniões e aos desejos daqueles cujo pensamento não segue a direção conservadora. As pesquisas, observam eles, costumam eleger republicanos, mesmo quando os eleitores fazem o oposto logo depois. Na verdade, conforme vimos, não é necessário que uma pesquisa seja manipulada. Quer dizer, que os resultados sejam deliberadamente distorcidos com o objetivo de criar uma impressão falsa. A inclinação da amostra em ser tendenciosa nessa direção consistente pode manipulá-la de forma automática.